A paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para uma síntese da lição, dessa vez é de número 2. Mais um intervalo e já voltamos, em nome do Senhor Jesus. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Aleluia. Vamos então lá, a lição de número 2, meus queridos e amados irmãos. O tema da lição de número 2 desse trimestre abençoado é a criação dos céus e da terra. Novamente, vamos lá? A criação dos céus e da terra. Nós vamos hoje aproveitar o máximo da revista, ela está muito prática. Pegue a sua revista para nos acompanhar. Vamos ao texto áureo, que se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Verdade prática, a primeira grande verdade da Bíblia é que Deus criou os céus, a terra e o ser humano. Aleluias. Amém. Vamos aproveitar o objetivo geral, compreender que Deus criou os céus e a terra. E os objetivos específicos apresentados pela lição, o primeiro é apresentar o criacionismo bíblico. O segundo, conhecer como se deu a criação do tempo, do espaço e da luz. O terceiro, explicar a ordenação da terra. O quarto, compreender como e deu a criação da luz. O quinto, saber como foi a separação das águas. O sexto, o sétimo e o oitavo é entender como se deu a formação do reino vegetal, do sistema solar e a criação do reino animal. Aleluias. Aproveitando aí o ponto central, que ela nos dá ali o termo para a introdução da lição, vamos lá. O ponto central é: pela fé, cremos que Deus criou os céus e a terra. Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, essa breve palavra, tecendo aqui a lição, de muito proveito para as nossas vidas. Segunda lição, vamos entender uma coisa aqui. Eu acho interessante o salmista, o Salmo 19, quando ele diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele vai continuar dizendo que um dia declara a um outro dia e uma noite revela sabedoria uma outra noite. O salmista aqui, ele não está apenas fazendo um tratado teológico sobre a criação de Deus, mas ele está assim afirmando a glorificação de Deus através da sua criação. Isso é uma vertente no livro de Salmos, porque o Salmo de número 8 também diz algo muito interessante: quão admiráveis são as tuas obras, Senhor. Que coisa linda. A lição de hoje, cujo tema é a criação dos céus e a terra, nos relata que o livro de Gênesis não é uma alegoria, como muitos pensam, ou como muitos querem
entender. Se trata de algo realmente literal, um fato histórico sobre a criação de Deus. Há muitos crentes que acham que não acreditam no Deus como Criador. Isso mesmo. Até chegam a duvidar. Muitas pessoas em si acham que esse livro foi uma invenção, ou que uma mente aí bem fantasiosa conseguiu isso. Nós sabemos que não. Nós temos um Deus Criador que criou todas as coisas, que nos proporcionou essa narrativa da criação para que nós possamos glorificá-lo como criaturas e também como filhos amados dele. Amém? Vamos então aqui para o primeiro tópico dessa lição. A lição está bem aplicada, irmãos. Você que irá dar aula, a lição vai ser com certeza um mapa onde vai poder definir até mesmo as suas diretrizes para essa lição. E o primeiro tópico é o criacionismo bíblico. E o subtópico é definição. Qual é a definição do criacionismo bíblico? Que parte da palavra de Deus. É uma doutrina, criacionismo bíblico, ele virou uma doutrina, é objeto de estudo e de comprovação de Deus. E a definição é que Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra. É isso que a Bíblia nos diz, é isso que nós acabamos de ler no texto áureo. Deus criou tudo quanto existe: os céus, a terra, o reino vegetal, o reino animal e finalmente nós, os seres humanos. Amém? O segundo subtópico é o fundamentos. Quais são os fundamentos do criacionismo? A lição ela nos dá um parâmetro interessante, que o fundamento é a Bíblia Sagrada. Nós não temos, não existe um outro documento, a não ser que irá cooperar com a Bíblia Sagrada no sentido da revelação de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é o fundamento está fundamentando a criação. E em várias alternâncias, em vários aspectos dessa criação, ela faz um estudo responsivo, coeso e prático, através da inspiração do Espírito Santo de Deus. Amém? Mesmo na manifestação silenciosa da natureza, como observe alguns textos que a lição nos apresenta. Você pode, é claro, explorar bastante esses textos. O terceiro subtópico são os objetivos. Quais são os objetivos do criacionismo bíblico? São três, como a lição nos apresenta. Primeiro, mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas. O mundo não veio do acaso, de uma explosão, não. Deus teve um propósito definido, estabelecido ao criar todas as coisas. E o primeiro objetivo é esse. O segundo é demonstrar que tudo que Deus criou lhe pertence. Nada foge ao seu controle, tudo está respaldado na sua vontade, na sua soberania, tudo pertence a Ele. Temos que ter sempre essa ideia em mente. E o terceiro é levar-nos a cada dia a adorar o Senhor como Criador. Talvez esse seja um dos principais objetivos do crente. Adorar o Criador. Adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém? Vamos à síntese do tópico primeiro. O criacionismo bíblico é a teoria que nos ajuda a entender que Deus criou os céus e a terra.
A lição nos apresenta vários subsídios que serão melhores aplicados na sala de aula. Bem, vamos lá ao segundo tópico. A criação do tempo, do espaço e da luz. Apesar de haver um intervalo indefinido, nós não sabemos a questão tempo disso, mas a Bíblia nos relata com precisão a criação do espaço e da luz. E o primeiro subtópico aí é o tempo. O tempo criado por Deus, e nós temos que partir do seguinte pressuposto, o princípio básico. Deus é eterno. Ninguém criou Deus, mas Ele criou todas as coisas, e nesse enquadramento totalmente teológico e doutrinário, o tempo foi criado por Deus. Ele é o criador do tempo. Ele é quem criou a eternidade. E isso não foge nenhuma regra. Ele tem o controle do tempo em suas mãos. Uma das profecias para o Filho de Deus é que ele seria chamado como Pai da eternidade. E o Pai da eternidade é aquele que criou a eternidade. Então ele tem o controle do tempo. Amém? O segundo subtópico é o espaço, que não se trata apenas de um espaço visível, é todo espaço, é o tecido cósmico, é a amplidão, aquilo que nós nem conhecemos, né? Como William Shakespeare dizia, há muitos mistérios pelo espaço, além do que sonha a nossa vã filosofia. Com certeza, ele estava aqui incorporando e lembrando da criação de Deus sobre o espaço, sobre tudo que existe na questão de amplidão. Amém? Vamos ao terceiro subtópico, céus e os anjos. Aqui acontece uma coisa interessante nessa narrativa da criação. Lembrando que essa narrativa da criação, com certeza a revelação de Deus dada a Moisés, fala dos céus como morada de Deus. Um contexto espaço-temporal que nos é fornecido não pertence à nossa dimensão, mas é real, um lugar bem real, para onde será encaminhadas todas as almas dos salvos em Cristo Jesus. Foi criado por Deus. A sua própria morada foi criada por Ele. Que coisa maravilhosa. E também aqui na questão dos anjos. Deus criou os seres espirituais, toda a regência, toda a hierarquia foi criada por Deus. Amém? Vamos ao quarto subtópico, que é a terra ainda informe. A terra, Deus formou a terra antes dos 6 dias da criação. E ela não tinha a forma que hoje nós conhecemos, mas foi criada por Deus. A terra era assim, forma e vazia, mas Deus a criou com um propósito também estabelecido. Vamos à síntese do tópico 2. Amém? Deus criou o tempo, o espaço e a própria luz. Tudo Deus criou, como diz o hino, para o seu louvor. Vamos aí ao terceiro subtópico, a ordenação da terra. O primeiro subtópico é o Espírito Santo na criação. A Bíblia vai dizer, Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito Senhor pairou sobre as águas. Irmãos, aqui há uma atmosfera poderosa na pessoa bendita do Espírito Santo, porque ele esteve presente na criação.
Na verdade, a Trindade agiu houve um conjunto na criação. O Senhor disse, façamos. E aqui o Espírito Santo participa da criação de uma forma que o relato bíblico nos mostra atuando, sempre ativo. Amém? Vamos aí ao segundo subtópico, tarefas ordenadas. Vemos aqui a organização do nosso Deus em criar as coisas com ordem. Por isso que se aplica às igrejas, o apóstolo Paulo também foi enfático em dizer isso, que tudo seja feito com ordem e decência. Porque o nosso Deus não é um Deus bagunceiro, um Deus que criou uma coisa sem saber o que teria sentido para outra. Deus aqui age de forma ordenada, criando todo o cenário, item por item, criação por criação. Que coisa maravilhosa o nosso Deus, né? Honras e glórias ao seu nome. A síntese do tópico 3 é: o Espírito Santo estava presente na criação e ordenação do universo. O Espírito Santo, há alguns que dizem que não, há uma tradução herética que diz que o Espírito Santo aqui era uma força ativa apenas. Sendo uma força ativa, ele não pode participar diretamente. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus participou sim, de uma forma presente na criação. Vamos aí para o quarto tópico, a criação da luz. E o primeiro subtópico nos diz aí, e houve luz. É interessante o comentário que diz que a criação da luz no primeiro dia do universo é carregada de significados. Gênesis 1:3. Deus criou a luz, mas é bom lembrar, essa luz emanava de Deus. Não é porque toda a criação necessita da luz divina. E aqui o Criador não precisava de luz. Ele é a própria luz, como está em Apocalipse 22, versículo 5. Eu acho interessante a profecia de Isaías 9:2, que dizia que o povo que habitava em trevas viu uma grande luz, e na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Deus é o Criador da luz que ilumina o homem. Ele não precisou de luz, porque ele é a própria luz. Aqui ele disse, haja luz, e houve a luz. Amém? O segundo subtópico é a luz inicial, do mesmo versículo 1:3, que não é a luz proveniente do sol, pois o sol só seria criado no quarto dia, como uma luz natural. Então, essa luz é a luz gloriosa de Deus, como eu disse a você, ratificando o primeiro subtópico. Deus é luz. Amém? Assim, do tópico quarto é: Deus, no primeiro dia de sua obra, criou a luz. A palavra dia aqui é do hebraico 1. Em todas as passagens do Antigo Testamento, ela nos dá a forma literal, não alegórica, não simbólica. É bom lembrarmos disso. E quando ela não é assim, o contexto da passagem, então, na sua exegese bíblica, vai nos explicar por que não foi. Bem, vamos ao quinto tópico, a separação das águas. E o subtópico primeiro é separando as águas. Deus não criou a terra para ser um caos, mas para servir-nos de habitação. Por isso, no terceiro dia da criação, nosso Senhor separou as águas que se achavam abaixo e acima do firmamento. Temos aqui uma conjunção vertical
de ordenança e de composição, e ela também horizontal. Deus fez separação das águas acima do firmamento e as que se achavam abaixo do firmamento, para que futuramente seres humanos pudessem viver sobre a terra. Coisa maravilhosa. Segundo subtópico, a criação da atmosfera. Foi ainda no terceiro dia que Deus criou o firmamento e com este a atmosfera terrestre, para que a vida se tornasse possível. Nós podemos, é claro, ampliar aqui o foco disso, dando vários exemplos, mas Deus criou tudo com tanta perfeição, e a atmosfera do firmamento, a atmosfera terrestre, Ele fez já o intuito de que o ser humano pudesse viver em condições naturais. Amém? Vamos à síntese do tópico 5º, que é: Deus criou e fez separação das águas que se achavam abaixo e acima do firmamento. A palavra firmamento aqui, quando foi traduzida do hebraico para o latim, é firmamento, que significa exatamente firmação, firmamento. O autor aqui está narrando, ele não estava presente, mas ele está narrando esse episódio com a veracidade e a autenticação de Deus. Amém? Vamos ao 6º tópico, que é a criação do reino vegetal. Primeiro subtópico, o reino vegetal. Deus continua na sua ordem gloriosa. Agora, depois de criar, depois de luz, depois da terra, Ele cria o reino vegetal. E o interessante é que para o reino vegetal, Deus dá uma ordem que produza, como está aí no segundo subtópico, a possibilidade do reino vegetal, que produza, multiplique, segundo cada uma da sua espécie. Os naturalistas gostam de usar o termo mãe natureza no sentido amplo das coisas. Eles não estão errados, não. Deus deu essa função para o reino vegetal, que produza, que gere, que frutifique, Coisa interessante isso aqui, meus queridos amados irmãos. Então, o subtópico 2, essa possibilidade do reino vegetal, é que haja produção, que as ervas produzam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à síntese do tópico 6º, que é: no terceiro dia, Deus criou o reino vegetal. Amém? Todas as plantas que existem, toda a variedade da botânica, podemos assim dizer, tudo com a mínima perfeição do nosso Deus Criador. Vamos então ao tópico de número 7, que é a criação do sistema solar, e o subtópico aí é a criação do Sol, da Lua e das estrelas. No quarto dia, Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas, Gênesis 1, do 14 ao 19. Então começa agora Deus de uma forma prática, o tempo agora não será mais dividido apenas em dia e noite, como está no terceiro dia, mas vai haver agora a divisão de semanas, meses, estações e anos, pela criação do Sol, da Lua e das estrelas. O subtópico 2 é a perfeição do sistema solar. Como que Deus fez o sistema solar com a perfeição? Como o profeta Jeremias, a lição nos dá aqui em Jeremias 31:35, esse versículo é muito tremendo, que Deus deu o sol para a luz do dia e as estrelas e a lua para regerem a noite. Maravilhoso esse nosso Deus. Podemos fazer uma aplicação muito grande disso, é claro, dentro da aula. Amém? Porque não é uma máquina tão perfeita como o sistema solar, uma engrenagem divina que o homem jamais ousa imitar. Amém?
Síntese do tópico 7º, Deus criou no quarto dia o sol, a lua e as estrelas. Você, enquanto ministra essa aula, você pode ir glorificando a Deus. Amém? Você faz parte. O salmista diz: todo ser que respira e louve ao Senhor. Vamos louvar o Senhor. E o 8º tópico é a criação do reino animal. Depois de todo o ambiente natural aparelhado, estabelecido, aplicado por Deus, no 5º e 6º dia, Deus criou os animais aquáticos, alados, toda espécie de animal foi criada de uma forma sábia e com seus na sua devida escala. Se você for reparar, há muitas espécies de animais não catalogadas pelos biólogos. Quando se acha uma espécie nova, já é catalogada cientificamente, sem contar aquelas que foram extintas. Então você vê aqui, como vamos entrar agora no primeiro subtópico, no 5º dia, que Deus criou todos os animais e deu agora uma ordem para esses animais: frutificai e multiplicai, vos enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. Gênesis 1, versículo 22. Agora que Deus ordena a fecundação dos animais. Interessante que esse frutificar e multiplicar-vos, o termo original é como abençoar mesmo. Nos ajuda a entender o sentido hebraico de bênção. Foi o que Deus determinou para Abraão, que dele sairia uma grande nação através desse sentido de fecundar, de bênção. Bênção na cultura judaica se caracteriza por isso. É um sentido de bênção, que os animais se multipliquem. Amém? Segundo tópico aí, no 6º dia. No 6º dia, Deus criou animais selvagens domésticos. No constante, que nós já explicamos, porque um subtópico complementa o outro, nos faz entender a maravilhosa obra de criação de Deus. Criou todos os animais e também um homem, que nós iremos estudar e aprofundar nas próximas lições. Louvado seja o nome do Senhor por isso, meus amados irmãos. Não deixamos de dar glória a Deus por Ele ter criado os céus e a terra, os animais e os seres humanos. E Deus não fica ausente da sua obra, como alguns pensam, que Deus é como um relojoeiro. Criou o relógio, deu corda e o largou. Nosso Deus está sempre diante da sua criação, sendo glorificado. Mostra a sua soberania em criar todas essas coisas. O nosso Pai, Criador, maravilhoso, o grande El Shaddai está conosco. Amém? Que Deus nos abençoe. Continue nesse propósito. Um beijo grande no coração. Até a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Amém.